paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a mais uma série do Falando de Deus. E hoje é um dia especial, porque a transmissão está sendo realizada através do canal do Ministério Folha em Branco, o primeiro culto do Ministério Folha em Branco. Eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas, como vai abençoar também as nossas vidas e vai abençoar esse ministério em nome de Jesus. Amém. Você sabia que na história existiu algumas muralhas, alguns muros que foram levantados pelo homem na tentativa de impedir ou proibir certas ações? Eu vou te citar dois casos específicos. Em Berlim, na época da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, melhor dizendo, em 1961, foi erguido o muro que separou a Alemanha em duas partes. A Alemanha foi dividida em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Isso foi ocasionado porque a Alemanha foi a propulsora, aquela que provocou a Segunda Guerra, e ela precisou, ela sofreu com as consequências, com a queda do nazismo, e com isso os aliados que invadiram a Alemanha, invadiram a Berlim, a separaram em duas Alemanhas. Então, de um lado, havia o lado capitalista, que era formado pela República Federal da Alemanha, RAF, que era a Alemanha Ocidental, cuja capital era Berlim Ocidental. Do outro lado, formou-se a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, capital Berlim Oriental. E era impressionante as medidas desse muro, que também era conhecido como Muro da Vergonha. Ele tinha 3,5 metros de altura por 1,2 metros de largura, um comprimento de 47 quilômetros aproximadamente. Ele era vigiado dia e noite por aproximadamente 11.500 soldados e 259 cães. E nesse muro foram mortos, segundo as estatísticas oficiais, não se tem certeza, 138 pessoas que tentaram atravessar o muro foram mortas durante a tentativa da travessia. E o muro foi derrubado em 1989, no colapso do bloco comunista na Europa. Hoje, existe apenas algumas partes como ruína histórica. E o segundo muro, ou muralha, que eu gostaria de falar com vocês, seria da muralha da China. Você sabia que a muralha da China ela levou 1.900 anos para ser concluída? 1.900 anos para ser concluída. Ela é feita de tijolos de barro e ela servia como depósito e abrigo militar. A Grande Muralha ela foi construída para tentar impedir a invasão da China pelos povos da região do norte. E os trabalhos foram feitos pelos camponeses, que tinham do governo o incentivo de não pagar os impostos se eles trabalhassem na construção da muralha. Diz que a muralha envolveu aproximadamente 1 milhão de camponeses para a sua construção. E durante a construção, 250 mil deles morreram durante aquela obra. Agora, as medidas dessa muralha também são impressionantes. Ela tem uma extensão de mais de 21 mil quilômetros, uma altura de 7 metros aproximadamente, uma largura de 3,7 metros, e ela atravessa mais de 15 regiões do norte da China. Hoje a muralha da China é um local de turismo que recebe aproximadamente 50 milhões de visitantes todos os anos. Analisando esses dois cenários, esses dois casos que eu acabei de trazer para vocês, em ambos deles nós vemos muralhas levantadas com o objetivo militar ou político, de proteger ou reprimir, de impedir pessoas de entrar ou de sair. Uma virou ruína para a história, a outra virou ponto turístico para a história. E o que a Bíblia cita a respeito de muralhas? Eu quero convidar você, é uma leitura meio longa, mas quero convidar você, se você puder, abrir sua Bíblia em Josué, no capítulo 5, nós vamos ler do 13 ao 15, e do capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Começando por Josué 5, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe:
você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Agora no versículo 1 do capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos a Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca, perdão. No 7º dia, marchem todos os 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levante a voz, não digam palavra alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Versículo 12. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas esse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrado ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém. Glória seja dado ao Senhor. É uma passagem muito conhecida. Existem até desenhos que contam a história das quedas do muro de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, muito bem fortificada, chamada cidade fortaleza pelos seus habitantes. Jericó também é citada como a cidade das palmeiras na Bíblia. Jericó era considerada uma cidade invencível por ter uma proteção dos deuses cananeus. E os muros de Jericó tinham medidas impressionantes. Segundo os levantamentos e estudos,
o muro de Jericó, eles tinham 9 metros de altura. O muro de Berlim tinha 3,5 metros e da muralha da China 7 metros. Ou seja, o muro de Jericó era mais alto. E a largura do muro de Jericó era de 6 metros. O muro de Berlim tinha 1,2 metros e o da muralha da China tinha 3,7 metros. Ou seja, o muro de Jericó era praticamente o dobro do tamanho do muro da China. E a cidade de Jericó tinha aproximadamente 32 quilômetros quadrados. Então, os muros de Jericó eram largos, tão largos que sobre ele haviam casas construídas sobre o muro. Prova disso está lá em Josué 2,15, quando cita que a prostituta Raabe morava sobre o muro de Jericó. Diz a palavra, então Raabe os ajudou a descer, que eram os espias de Israel, pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ou seja, a casa de Raabe era sobre o muro da cidade. Isso é para mostrar a dimensão, a proporção, o tamanho que era o muro de Jericó. E como seria difícil qualquer exército destruir ou derrubar um muro daquele. Josué, a palavra diz que ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Josué foi ajudante, ele acompanhou, ele caminhou com Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito por 40 anos. E depois da morte de Moisés, Josué passou a liderar o povo de Israel para a conquista de Canaã e para a conquista da terra prometida. A primeira parte da mensagem era nos dar um alerta. O alerta para o fato de que quando Deus está à frente de uma batalha, ele move exércitos de anjos ao nosso favor. Vou voltar a ler o Josué 5, versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou é por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Não vamos encontrar na Bíblia nenhum questionamento de Josué ou prova de quem seria aquele homem empunhando a espada. A palavra é clara e nos relata que nenhuma outra pessoa também tivesse visto aquele mesmo homem. Então tudo nos leva a crer que apenas Josué viu aquele homem empunhando uma espada, somente Josué teve contato com esse homem e que Josué reconheceu ser um anjo de guerra do Senhor, comandante do exército do Deus vivo. Imediatamente Josué se prostra à presença do anjo de Deus. Existe momento, meu irmão, em nossas vidas, momentos únicos nossos com Deus, são únicos, exclusivos, face a face, somente você e Deus. Então, não perca esse momento, não perca essa oportunidade que Deus nos dá, dessa intimidade. Aí o versículo 14, na parte B, diz, então Josué prostou-se rosto em terra, porque ele reconheceu que era um anjo do Senhor. Em sinal de respeito, ele perguntou, que mensagem o meu senhor tem para o teu servo? Ele sabia que era uma mensagem que vinha do próprio Deus. Aí a primeira coisa que o anjo fala para ele, tire as suas sandálias dos pés, no versículo 15, pois o lugar que você está é santo. E Josué tirou. Então Josué reconheceu se tratar de um enviado de Deus, um anjo do Senhor. Não foi um anjo qualquer, era um anjo que era comandante do exército do Senhor. A presença de Deus era tão grande naquele lugar que o solo estava santificado. Por isso que o anjo manda Josué tirar as sandálias do pé. O próprio Deus manda um anjo trazer a notícia ao seu servo sobre a estratégia, sobre o que ele deveria fazer para que ele pudesse tomar posse da sua vitória. Nesse momento começa a prova de obediência e confiança com Deus. No meio da sua luta, você será provado. A sua obediência, a sua confiança no Senhor é o que vai lhe trazer a vitória. Creia nisso. Temos que ouvir atentamente a voz do Senhor. Somente assim vamos vencer as nossas batalhas. Deus poderia ter entregado a cidade nas mãos de Josué sem esforço nenhum, rapidamente? Claro que poderia. Mas havia um propósito de Deus para o que estava acontecendo.
Você pode não entender o operar de Deus em sua vida. Apenas obedeça e viva os milagres do Senhor. Para o homem, parecia que aquela situação era impossível. Era uma mulher gigante, intransponível. Mas para Deus, meu irmão, para Deus não existe impossível. Deus lhe dará a vitória na sua luta em nome de Jesus. Basta você crer. O homem nenhum poderia transpor aquela enorme muralha que cercava toda a cidade de Jericó. Ela tinha 6 metros de largura, 7 metros, 9 metros, perdão, de altura. Como é que o homem poderia transpor uma muralha daquela? Mas para o nosso Deus, nada é impossível. E Deus transformou aquela muralha em ruína. Todos nós temos uma muralha à nossa frente, alta, forte, que pode até nos aterrorizar. Teremos que enfrentá-la, sim. Vai parecer muito grande, sim. Vai parecer intransponível, sim. Vai parecer indestrutível, sim. Mas creia, o Senhor dos Exércitos move seus anjos ao nosso favor. Quando o povo de Deus passa pelo Rio Jordão, é a primeira cidade que eles teriam que enfrentar, que eles teriam que vencer, era Jericó. Essa era a primeira cidade. Aos olhos dos homens, seria uma missão impossível. Impossível. Por quê? Porque diz lá no versículo 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava em Jericó. Estava trancada. As 7 chaves. Se você voltar ao capítulo 2 do livro de Josué, verá o relato de que o povo da cidade de Jericó estava apavorado, com medo, temeroso, porque eles tinham ouvido os grandes feitos do Deus para a vida daquele povo, para a vida dos seus escolhidos. O nosso adversário, o inferno, conhece os grandes feitos do nosso Senhor em nossas vidas. E o inferno treme ao ouvir a voz de Deus. Aí o versículo 2 diz assim: então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Quando Deus está à frente de uma batalha, da nossa batalha, nossas vidas, tudo que Deus faz é completo. Vai além daquilo que nós pedimos. Deus afirma com toda certeza a Josué que ele estaria entregando para ele nas mãos dele a cidade e tudo que nela havia, homens, mulheres, crianças, tesouros, tudo. A bênção do Senhor não é pela metade, ela é completa. Aquilo que você espera da parte do Senhor vai te surpreender, pois virá de uma forma extraordinária, sobrenatural, mais do que você espera, porque Deus é fiel. E ele gosta de nos deixar mimados, vamos dizer assim. Aí vem o versículo 3 que diz, marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, façam isso durante 6 dias. Deus diz para nós, marche. Quando Moisés clama a Deus para trazer vitória, libertação ao povo, o que Deus responde para ele? O que Deus diz a Moisés? Por que clamas a mim, lá em Êxodo? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel, marchem. Deus está dizendo para nós, está dizendo para você, marche, não desista, não fique olhando para trás, não fique olhando para os problemas, mas marche, continue a caminhar, olhando para Cristo, para o sacrifício de Cristo. Versículo 4. 7 sacerdotes levaram cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos os 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Do versículo 3 ao 5, Deus passa para Josué as diretrizes, as orientações do que ele deveria fazer, assim como um general do exército passa para suas tropas. O general do exército, ele orienta suas tropas, como ele defender o flanco, como ele preparar as armadilhas, como atacar o inimigo. Deus é assim, Deus também nos ensina. Josué tinha que apenas seguir detalhadamente as orientações de Deus para conquistar a sua bênção e a sua vitória. Entre o povo de Deus e a conquista da promessa de Deus, havia uma grande
muralha, um grande obstáculo, um grande desafio. Entre você e a posse da sua promessa existe um grande obstáculo, um grande desafio, uma grande muralha. Mas hoje, Deus vai colocar essa muralha por terra. Em nome de Jesus, Deus vai colocar essa muralha por terra. Versículo 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguiam a arca atrás. Durante todo esse tempo tocavam as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo. Não deem brado de guerra. Não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela, então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Vejam a riqueza de detalhes no que Deus ordena ao teu servo Josué, do que ele orienta ao teu servo Josué. Somente os sacerdotes poderiam levar a arca do Senhor, que era o símbolo da presença do Senhor, da presença de Deus. 7 sacerdotes deveriam estar à frente da arca com suas trombetas e que deveriam ser de chifre de carneiro. Tinha também esses detalhes. Os soldados que estavam armados, equipados, eles deveriam ir à frente da arca, à frente das trombetas. Os primeiros à frente de todos, preparados a enfrentar a batalha, porque estavam armados. Então Deus nos fala, se prepara, se arme com a palavra do Senhor, com a oração, com o jejum. Aí o quarto ponto, o restante da tropa ou dos soldados iriam atrás da arca. Todos deveriam participar daquele momento. Todos deveriam obedecer à voz de Deus. Nós, nossa família, a nossa casa, temos que obedecer à voz de Deus e temos que participar daquilo que Deus nos ensina. Aí no quinto ponto, todos marchariam e rodeariam a cidade. Todos, os soldados, os sacerdotes, aqueles que estavam armados, aqueles que não estavam armados, todos deveriam marchar juntos. Sexto ponto importante, com exceção das trombetas, todos deveriam se manter em silêncio. Por quê? Era normal em uma batalha, uma guerra, o exército dar grito, que era o grito para incentivar a tropa, o grito para colocar o temor no oponente. Mas há momentos em que Deus nos manda ficar em silêncio e apenas obedecer. Ficar em silêncio e apenas obedecer. E assim eles fizeram. Deus era o general que passou ao seu povo as estratégias de guerra. Deus é quem vai lhe dar, meu irmão, as estratégias para a sua vitória. Deus estava dizendo a Josué, a vitória não depende do braço do homem, a vitória não depende do número ou a quantidade de armas, a vitória não depende da sua estratégia, a vitória depende apenas da obediência, dependência, reverência do meu povo, a minha palavra, diz o Senhor. A vitória está totalmente na dependência de Deus, Totalmente. A sua vitória, a minha vitória está nas mãos do Senhor. Veja o que o salmista diz lá em Salmo 27. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. É fácil perceber que para a conquista de Jericó havia uma estratégia sobrenatural dada por Deus. E o povo seguiu a palavra de Deus à risca. Então, meu irmão, siga a palavra de Deus à risca. Siga, porque Deus conhece, Deus vê.
lá depois da curva. Versículo 12. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente, e o restante dos soldados seguiam a arca enquanto as trombetas tocavam continuamente. Versículo 14. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. 6 dias seguidos repetiram a mesma coisa. 6 dias seguidos levantavam, se preparavam, iam à arca, os soldados armados na frente, tocavam a trombeta, o resto ia atrás, rodeavam a cidade e voltavam para o acampamento. 6 dias fizeram isso. 6 dias. Não era uma tarefa fácil, mas por 6 dias obedeceram. Então eu fico imaginando, o que será que o povo e o exército de Jericó pensavam quando viam Israel rodeando a cidade por 6 dias seguidos? Será que eles não falavam, poxa, o pessoal é tudo doido, né? Povinho maluco esse? Que maluquice é essa, ficar rodeando a cidade sem falar nada, só marchando e tocando as suas trombetas? O que eles esperam que aconteça fazendo isso? Eu não sei o que eles pensavam, mas alguma coisa eles pensavam. Se nós vivenciarmos esse momento, se não fôssemos escolhidos de Deus, provavelmente nós pensaríamos da mesma forma. Porque o inimigo sopra mentiras em nossos ouvidos. O inimigo é especialista em fazer isso. Lá vai o crente orar. Para quê? Ou outra campanha de oração, perda de tempo. Não faz nada sem apresentar a Deus primeiro. Deus nem está ouvindo, tem outras coisas para fazer. Vive cantando louvores com tanta música bonita no mundo. Quer toda a participação, quer participar de tudo que é culto, com tanta festa boa para ir? É assim ou não é assim que o inimigo fica fazendo em nosso ouvido? Ele tenta tirar a fé, a nossa esperança, o nosso amor nos propósitos de Deus. O inimigo fica batendo o tempo todo em nossos ouvidos, para tentar nos persuadir a tirar-nos dos propósitos do Senhor, a tirar-nos do caminho do Senhor. Para com isso! Nada vai mudar, você não vai sair do lugar mesmo. Ele fica soprando. Dizimar para quê? Usa esse dinheiro para outra coisa. Orar, perda de tempo. Vai passear. Participar de culto, perda de tempo. Seu sucesso depende de você. E ele fica buzinando. E as coisas de Deus são loucuras para o mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, o mundo não entende as estratégias de Deus e nunca vai entender mesmo. Somente quem crê, quem vive os milagres, o crente passa por lutas, batalhas, levantes, mas a nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. Lê lá Isaías 64:4, olha o que diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Espere no Senhor. A cada passo que o povo dava, a cada toque de trombeta, a cada volta, a cada dia, eles aguardavam a resposta do Senhor. Eles escutavam um grande estrondo, um forte barulho. Eram os alicerces daquela muralha que estavam cedendo. Eram os alicerces daquela muralha que estavam sendo abalados. Era o alicerce daquela muralha que estavam comprometidos. Pela fé, eles ouviam. Deus diz para nós hoje, diz para você, continue a marchar, continue a confiar no Senhor, continue a confiar nas promessas de Deus. Veja com olhos espirituais as rachaduras nas muralhas. Creia que em breve essa muralha vai ruir, vai cair por terra, vai sair da sua frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí no versículo 15 diz a palavra que no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Então por 6 dias eles rodearam a cidade uma vez apenas. No 7º dia eles rodearam a cidade por 7 vezes. Opa! Veja que no 7º dia algo mudou. O povo repetiu a marcha exatamente como nos outros dias. Os sacerdotes levando a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes
à frente da arca com as trombetas, os soldados armados à frente da arca e das trombetas, o restante da tropa dos soldados atrás da arca, todos marchando e rodeando a cidade, todos em silêncio, só que desta vez não seria apenas uma volta, mas sim 7 voltas à cidade. 7 voltas à cidade. E o que aconteceu? Versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Havia uma segunda ordem. Havia, uma segunda orientação da parte de Deus, de que o povo deveria gritar na 7ª volta, após o toque das trombetas, e gritar: o Senhor lhes entregou a cidade. E na 7ª volta, o silêncio do povo foi rompido. Algo sobrenatural abalou aquele lugar. Então comece a se preparar, meu irmão e minha irmã, porque a muralha que está à sua frente vai cair. O brado de vitória vai ser dado em nome de Jesus e você tomará posse da sua promessa. Havia um alerta, havia um aviso de Deus para que a vitória fosse completa. Nada poderia ser tocado naquela cidade, nada poderia roubar aquela promessa da mão do povo de Deus. Mas eles tinham que seguir as orientações de que Deus havia trazido, havia passado ao teu servo Josué. Lá no versículo 17 diz assim: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor. Presta atenção. Será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Todos conhecem a história de Raabe, a prostituta, porque ela escondeu os espiões que Josué havia mandado para a cidade, para Jericó. E para proteger os espiões, ela escondeu eles na casa dela. Depois ela ajudou eles a fugirem e fizeram uma aliança que ela seria poupado junto com a sua família. Então todos deveriam estar na casa de Raabe no momento da invasão, para que eles pudessem ser poupados. Essa era a aliança. E ela teria que deixar um sinal na janela de que ela estava lá na casa, que eles se lembrassem da aliança que eles tinham feito. Versículo 18. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Aquele lugar deveria ser consagrado a Deus. A tua casa, meu irmão, tem que ser consagrada a Deus. Raabe, a prostituta, deveria ser poupada. Por quê? Porque ela temeu ao Senhor, porque ela protegeu os espias do Senhor, se colocou em risco crendo no livramento do Senhor. Deus vai usar alguém para lhe ajudar. Deus vai usar um ímpio para te abençoar. É assim que Deus faz. O povo deveria se afastar das coisas consagradas a outros deuses, para não se contaminar com elas, para não serem tentados, para não serem mortos, para não trazerem maldição, destruição para a casa de Israel. Vigia os teus pés, vigia os lugares por onde andas, vigia para não se contaminar com os manjares do rei. Já ouviu essa passagem? Não se contamine com os manjares do rei. Toda a riqueza da cidade, ouro, prata, ferro, bronze, seria devolvido à casa do Senhor, à casa do tesouro. Era da casa de Deus. Seu tesouro está na sua casa. O seu tesouro está no Senhor dos exércitos. Deposita as suas esperanças, o seu tesouro nas mãos do Senhor. Estava quase lá. O muro já estava trincado com os olhos espirituais, rachado, e eu creio. Aí no 7º dia, depois de 7 voltas, a última volta, os sacerdotes tocam a trombeta e todo o povo gritou: o Senhor lhes entregou a cidade. No versículo 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas, e um forte grito, e o muro caiu, um muro de 9 metros, por 6 de largura, veio ao chão,
veio a destruição. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. As muralhas de Jericó caíram, os muros que cercavam a cidade ruiu, a cidade ficou desguarnecida, a muralha ruiu à frente dos soldados de Israel, à frente dos olhos dele. Deus está dizendo que vai haver um mover do Senhor, que essa muralha que está à sua frente, ela vai ruir na sua frente, nos seus olhos, para você crer. Josué tinha uma promessa de Deus, você tem uma promessa de Deus. Não foi o grito que derrubou o muro, o segredo não está no grito. Tem gente que grita e nada acontece, tem gente que grita e o muro nem racha, tem gente que grita e o muro não se abala. O que derrubou o muro foi a obediência à voz de Deus. Não adianta gritar se não obedecer, não adianta berrar se não obedecer. Somente o grito nada pode fazer. O que faz cair muralhas é a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é o segredo para conquistarmos as promessas de Deus. 1 Samuel 15. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Para acontecer, temos que estar em obediência. Não basta apenas gritar, temos que ter obediência. Não basta apenas pregar, temos que ter obediência. Não basta apenas fazer, temos que estar debaixo da obediência. Não basta apenas cantar, temos que estar debaixo da obediência. Não basta apenas abrir uma igreja, temos que estar debaixo da obediência. Não basta termos uma eloquência ao falar, temos que estar debaixo da obediência. Quem grita é o povo, mas quem derruba é Deus. Aleluia. Quem grita é o povo, mas quem derruba é Deus. O povo grita em obediência, mas quem derruba é Deus. E por que Deus derruba? Porque o povo obedece. Todo o povo estava no mesmo propósito, em obediência. Esteja no mesmo propósito, em obediência. Todo o povo ficou em silêncio até a última volta, em obediência. Quando Deus manda você ficar em silêncio, fica em silêncio, em obediência. Todo o povo marchou em obediência. Quando Deus fala, marche, marche, porque Deus está à frente. Todo o povo estava debaixo da obediência e todo o povo recebeu a bênção do Senhor. Esteja debaixo da obediência e tome a posse da sua vitória. Esteja debaixo da obediência e tome posse da sua vitória. Tome posse da sua promessa. Esteja debaixo da obediência e dê um brado de vitória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A obediência à palavra de Deus foi o segredo da conquista do povo de Deus, a cidade de Jericó. Quer conquistar a promessa de Deus sobre a tua vida? Quer conquistar aquilo que Deus te prometeu? Quer passar por essa muralha, por esse muro que se levantou na sua vida? Obedeça à voz de Deus e você sairá vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Amém, Pai.